Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje dando início à, à live que daqui a pouco minha grande amiga, a professora Marilis, ou carinhosamente chamada de Liz, a gente vai começar com essa live chamada Café com Liz e Léo. Vamos esperar ela chegar, aí a gente já. Enquanto isso, bom dia, Andresa, tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo por aí. Lá que vamos. Enquanto isso, já. Ô, Elis, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, você? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Estamos te ouvindo aí. Então fechou. Você tá ouvindo? Então fechou. Preparou já o cafezinho? Aqui, gente, ó, o cafezinho. Cafezinho e água também, né? Pra gente se hidratar. Eu me hidrato no café mesmo. Me hidrato na cafeína. Bom dia a todos, gente. E aí, como é que estão? Todo mundo com seus Thiago, cafezinhos? Netão, grande Netão, Bombinhas, é o cara da atividade física na pessoa idosa, Legal, vai dominar show. a Catarina. E aí, Então, vamos. contem pra gente qual a bebida preferida de vocês já cedo, porque ontem o Léo tava no chimarrão. Achei que ele ia estar no chimarrão hoje de novo. Quis variar, né? Variar é sempre bom. Tá certo? Você não E o que que pode. te deixa mais acordado? Putz, Que o chimarrão cara, na verdade, tem. o que me deixa mais acordado, eu vou te falar o que que é. Ter conta para pagar. Porque quando eu tenho conta para pagar, eu tenho que ficar bem atento para trabalhar, produzir e Exatamente. aí ter dinheiro para poder pagar. Não tem estimulante melhor, né, do que um boleto. Não, ah, mas Aqui, Emily Chá, brincadeira à bom parte, dia, amiga. Olha, nossa live está sendo internacional, né? Nós temos espectadores aqui lá da Itália. olha só. 6h10 da Parlando manhã aqui no Brasil. italiano, tem que falar assim. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, né? Buongiorno. Que horas aí na Itália? É um ótimo motivador, verdade. Aqui a Emily tá só no chazinho ultimamente, porque ela é gestante. Vamos lá. Tá. Liz, ontem à noite eu tomo café o dia inteiro. E para mim eu não tenho, ó, 10h10 ela fala. 10h10, No é. meio da manhã. 4 horas, né? Esse horário é um horário bom, né? 10h10. 10 e Eu, 10, é meio da manhã. é, eu tomo café o dia inteiro, então para mim o café não me deixa nem acordado, nem sonolento, não deixa normal. Cheguei num momento que eu sinto prazer em estar tomando café pelo café. Sim. E, por exemplo, se eu tomo um energético me dá sono. Tomo, Olha só. é tomar o Red Bull da vida, nossa, 10 minutos depois eu tô bocejando. Então, É, a gente se adapta, né? O corpo começa a se adaptar aos estímulos. Eu lembro uma vez que eu passei por uma dieta detox e eu fiquei alguns dias sem tomar café. Mas assim, bons dias sem tomar café. E a primeira xicrinha que eu tomei depois desse dia, mas me deixou assim muito elétrica. Eu falei, caramba, como eu não percebia que eu tava muito adaptada aí àquela dose de cafeína que eu ingeria diariamente, né? Agora já adaptou tudo de novo. eu acho que tem uma relação também com o tipo do café, Sim. né? Se pegar hoje, ah, putz, a indústria ela burla demais. Meu pai sempre fica me mandando lá como preparar o café e tal. Aí ele me presenteia com uns cafés diferentes. Olha que Mas legal.
Realmente dá diferença você tomar café, porque a gente, por exemplo, que na minha cabeça, fala, nossa, tem que tomar café extra forte, porque o extra forte que é o melhor, porque esse café é tradicional. E de repente você vê o extra forte, a maioria, a qualidade é a pior que tem, porque ele vem torrado com um monte de bicho e impureza, Sem dúvida, e o café ele perde o sabor por causa disso. sem Então, dúvida. A qualidade do café interfere sem dúvida nenhuma. você começa a ficar chato. É pior que você vai distanciando, Começa a vai ficar distanciando, seletivo, né? A né? gente começa a ficar seletivo. Aí fala que vou tomar essa porcaria aí. Você É, sabe que eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe é alemã, né? Mas eu lembro que eu era pequeno e minha mãe falava que na Alemanha o pessoal colocava uma pitadinha de sal no café. Aí, putz, hum, isso aqui eu errava a dose, então eu salgava o café. Só que daí recentemente eu vi um barista ele falando exatamente isso. Quando o café ele tá muito velho, você coloca, putz, mas é um cisquinho de café, ele dá uma realçada no sabor. olha aí, Pô, interessante. Eu eu já sou... fiz isso com os meus alunos, você sabe, né? Ah, não, mas aí foi. Aí você não salgou, né? Você temperou com sal. É um tempero. Café com sal. Ai, é. Hein, Léo, vamos contar pro A vida. pessoal. Ah, É, diga, fa- finaliza. então, é que a vida precisa de sabor, né? Exatamente. Doce, salgado, é aí, ó. Tem que sair né, da zona de conforto. Experimentar coisas novas. Não, eu ia te falar pra gente contar pro pessoal como é que surgiu a ideia aí, a toque de caixa de fazermos essa live hoje. Tudo começou com a sua rotina matinal de ontem, né? Nem fale. Ontem eu acordei e, pô, eu nunca fiz isso. Eu sempre falei, ai, cara, ficar gravando, ter que mostrar a rotina. Mas ontem eu acordei, fiz a minha rotina e eu falei, pô, sabe que veio aquela vontade assim, cara, vou Vou gravar, vou compartilhar. mostrar. Muitas vezes as pessoas não têm ideia do que a gente faz, simplesmente chega e acha que tá tudo montado, que não tem uma rotina, que a gente, né, por ser professor, tem empresa e tudo mais, as coisas acontecem. E, porra, no teu caso ainda, que é policial militar, né, tem toda, pô, tem toda uma dinâmica, né? E isso sempre me incomodou porque as pessoas acham que só elas não têm tempo, né? E a gente Sim, tem todo o tempo do mundo, mas enfim. Aí eu falei, vou gravar. Aí peguei, gravei e tal. E meu pai, eu acho que talvez seja o meu maior incentivador hoje, porque ele falava que quando eu gravava os vídeos, o áudio ficava baixinho, daí ele me presenteou com esse aparelhinho aqui, ó, um microfone. Tô precisando de um, microfone. inclusive. Só que Meu daí eu peguei e marido que está gravei. presente na live aí, ó, marido, tô precisando do microfone. Aí eu coloquei ontem, puf, como eu tenho gravado os vídeos, e comecei, pá, fiz, porra, mas tudo espontâneo. Tá aqui o que eu faço. Eu tomo café, hoje estou tomando chimarrão e tal. Pô, deu uns 7, 8 minutos de vídeo, pá, salvei. Aí, Lisa, Léo, tá com problema o áudio? Eu falei, acho que não, porque o início ali eu vi, tava. Aí quando eu olhei, eu falei, putz, tinha acabado a bateria do negócio. Acho que nem 1 minuto de live, ou seja, o restante estava tudo sem áudio, né? Se eu falasse em Libras, eu fazia simultâneo, né? Uhum. Mas, aí, mas desse gatilho aí, vamos chamar assim, eles falaram, vamos fazer então. E aí você continua agora. Exatamente. Então, eu não sei, para quem está me acompanhando aí desde o começo do ano, uma das minhas metas para 2024 é ser uma pessoa matinal. Porque desde muito tempo eu nutro a ideia de que eu não sou matinal, né? Eu não consigo acordar cedo, eu não sou matinal, enfim. E de fato a minha vida profissional e acadêmica sempre me levou para a vida noturna, né? Eu trabalhei por muitos anos à noite, de madrugada, inclusive. Épocas como mestrado, eu estudava muito à noite, né? Então eu chegava do trabalho dos meus compromissos, e aí que eu ia estudar e varava aí à noite estudando. Mas hoje em dia isso já não cabe mais, assim, primeiro pela idade, né, Léo? A gente já não tem mais o mesmo pique de ficar acordado de noite e de madrugada. E hoje também eu sou mãe, então eu preciso também encaixar aqui a minha rotina com a vida com o meu filho. Então, chega 10 horas da noite, eu já não tenho mais condições nenhuma de estudar, enfim, né, de fazer esse tipo de coisa. E aí eu falei, então
agora eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar primeiramente a minha mentalidade, né, de que eu não sou uma pessoa matinal e vou ter que passar essas coisas que antes eu fazia à noite para amanhã. E aí que me despertou a ideia de... Deixa eu só finalizar o raciocínio aqui falando da minha ideia, né, com você ontem. E aí nisso eu tô compartilhando aqui nas minhas redes sociais esse meu novo despertar aí, né, o que eu tenho feito aí na minha rotina matinal. E aí ontem eu achei muito interessante quando o Léo postou lá no stories dele, lá, um pouco da minha rotina matinal. E aí eu fui direto pro Reels para ver, para acompanhar. E aí que eu vi, mas assim, nos primeiros segundinhos de fala dele ali, que ele tava falando, eu já tive ideia. Eu falei, podemos fazer uma live nós dois sobre isso. Sobre as nossas rotinas matinais, a importância da rotina matinal, o que fazer durante uma rotina matinal, enfim. E aí já mandei mensagem para ele, né? Daí ele falou, bora, quando? Eu falei, amanhã já, e 6 e 7 da manhã, e isso e aquilo. Vamos lá, né? Não vamos deixar a ideia esfriar. E foi aí que partiu a ideia. E voltando agora, né, que eu ia falar antes, que o que me despertou para a rotina matinal, para trazer, né, esses compromissos aqui, esses afazeres para as primeiras horas da manhã, foi esse livro aqui, ó. Não sei se vocês já leram, se alguém já leu, se não leu, eu recomendo muito. Esse livro, ele é muito transformador, muito inspirador, e inclusive foi o livro que me incentivou a escrever um livro. Então, foi o que me deu o start aí de começar com esse novo projeto, mais um projeto aí para 2024, que é escrever um livro. Então, é nessa pegada, como diz você, Léo. É nessa pegada. Putz, eu mudei minha rotina desde o ano passado, né? Então, acho que a pandemia, ela deixou a gente muito fora da percepção, ela mudou a nossa percepção, né? Dentro de um contexto geral. Porque eu lembro que eu sentava na frente do computador 8 horas da manhã e saía, eu lembro de desligar 11h30, meia-noite. Pô, eu lembro da minha esposa trazendo comida no escritório para eu comer enquanto estava trabalhando, porque estava tudo acontecendo lá e você não conseguia muitas vezes desligar disso. E foi um período bem, para todo mundo, bem complicado. Mas a vida começou a normalizar, né? Como o pessoal chamava na época, até ficou antigo, né? O O novo novo normal. Ah, normal. Putz, acorda, pô, sabe quando aquela coisa assim, fala, cara, eu preciso voltar a ler, eu preciso voltar a meditar de manhã e tal, coisa que tava fazendo falta, só que, pô, com a correria, porque tem empresa para tocar, coordeno curso, ainda tem aula, tem que dar atenção para aluno, para professor, tem que dar satisfação para reitoria, para diretoria, para um turbilhão de coisa. Além disso, eu tenho uma esposa e tenho 3 filhos pequenos. Então, não é uma coisa assim, eu só faço, tá? Não, eu tenho que manter o equilíbrio. Durante muito tempo, minha esposa fala assim, pô, você se dedica 100% em todos os teus negócios e em casa você se dedica 10%, 20%. Isso começou a me incomodar. E eu falar, pô, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E aí é o poder da decisão. Você toma a decisão e muda, ou você fica tentando racionalizar para ficar dando desculpa. E na vida não funciona você ficar só no âmbito do pensar, né? Do ficar criando argumentos para não fazer. É fazer e Autossabotagem. acabou-se. E total, autossabotagem. Aí eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que acordar mais cedo. Se eu quero ler, quero meditar, quero estudar outras coisas, né? E eu fiz um propósito no passado de ler a Bíblia inteira. Então, falei, vou acordar cedo, mas de estudar mesmo, não era só ler. Eu falei, pô, vamos estudar a Bíblia. Aí, putz, fiz o ano inteiro. Eu lembro que eu terminei de ler em setembro. Não fiz o. Normalmente o pessoal faz um plano anual. Para esse ano eu baixei um planner, que daí eu tenho uma rotina a seguir daquilo que eu vou ler, mas de forma cronológica aos fatos, não a cronológica como ela está, né? De Gênesis a Apocalipse. Então eu tô nessa rotina diária, mas por que isso? Tudo isso para dizer assim, cara, eu tomei a decisão que eu vou levantar às 5 horas da manhã todos os dias. Claro que tem dias que, pô, eu levanto 5h30,
6 horas. Porque, pô, o cansaço vem, às vezes a tua rotina ao longo do dia ela te quebra. Você não vai conseguir dormir no horário que você está habituado a dormir, você vai dormir um pouquinho mais. Às vezes acontece algum imprevisto que muda a tua rotina. É óbvio que o dia seguinte ele vai gerar, vai ser influenciado por isso. Então, falei, eu não posso também ser tão legalista a ponto de não, tem que ser isso. Não, você tem que entender o que está acontecendo. Isso é algo que a gente fala sempre para os alunos, principalmente com relação a treino. Fala, cara, a pessoa não é um atleta, a pessoa ela tem uma vida, a gente não sabe muitas vezes o que acontece. Então tem que ser maleável também. Então, Leveza também, trazer leveza para o processo, ah, senão você não vai executar de forma nenhuma, né? porra, ontem, agora no carnaval, você acha que eu tava afim, né? Mas eu falei, não, eu vou levantar porque eu tenho que manter a rotina, não é porque eu tô no carnaval que Sim. você tem que condicionar o cérebro, que na tua cabeça não importa a data, não importa, você tem que fazer, aliás, tem que estar martelando. E de repente você acorda antes do despertador. Não sei se acontece isso com você também. Sim, acontece. É. Acontece, sim. Tem que se adaptar ao teu novo normal. O novo normal de ser uma pessoa matinal, né? Não, período de férias geral, né, também, Sim. acordando cedão também. E o Ah, dia minhas rende. férias, sim, minhas férias da polícia e da Uniandrade foi agora em janeiro, né? Que eu consegui conciliar as duas. Em grande parte eu acordei cedão e estudando e tal, e aí eu tava injetando bastante energia no livro e me ajudou muito o fato de acordar cedo, né? Porque as ideias fluíam e eu via assim o quanto que eu estava disposta a escrever justamente por ter me disposto a acordar mais cedo. Aí eu fazia uma pré-rotina antes de escrever, né? Então, primeiro eu parava, fazia meu cafezinho, não pode faltar. Eu lia primeiro, depois eu meditava, escrevia, mas assim em forma de diário, as minhas ideias, o meu planejamento, né, minhas metas, enfim. E depois fazia as minhas afirmações, né, para ir mudando as crenças, né, existentes que me limitam. Então eu escrevia essas afirmações, depois lia essas afirmações, meditava, fazia visualização de como ia ser meu dia, minha semana, enfim. E aí eu via que as ideias iam fluindo naturalmente. Só o fato de eu empregar esse movimento na minha vida, as ideias já iam, às vezes, no meio, assim, de uma leitura, de uma escrita no diário, eu já tinha que parar, anotar alguma coisa, porque já era uma ideia fluindo para eu escrever. E aí, quando eu sentava realmente para escrever, a coisa fluía, né? E a qualidade, né? Sem contar que a qualidade do dia muda demais, né, Léo? Eu tenho até um, uma, uma experiência que eu tive aqui na minha casa, na minha família. Eu estou em reforma na minha casa, então tá meio caótico aqui, tudo meio improvisado. E a minha mãe também tá em reforma na casa dela. Mas enfim, e a minha mãe, ela tem muito o controle desse negócio de estar com a casa organizada e tal, né? Então, tá tirando muito ela do centro esse negócio de estar essa reforma na casa dela. E aí, um belo dia, ela falou assim: passa aqui em casa depois que você deixar o Benício na escola, que eu tenho que te entregar não sei o que, não sei o que. E neste dia foi um dia perfeito. Eu acordei às 5 da manhã, eu meditei, eu li, fiz minhas afirmações, escrevi, fiz atividade física, que é algo que eu também estou colocando na rotina da manhã. Enfim, nossa, foi assim, foi suave. Quando eu cheguei na casa dela, estava caótico. Ela estava estressada com não sei o que, estava discutindo via WhatsApp com a pessoa. A minha avó chorando de nervoso porque estava vendo a situação. E o pedreiro que era para ir não foi. E o material que era para chegar não chegou. E eu pisei. Eu lembro que eu fiquei na porta assim, falei, o que está acontecendo aqui, né? Aí, e a minha mãe começou a ler as mensagens da pessoa que estava mandando para ela e começou a ficar estressada com aquilo. E eu vi que eu comecei, tipo, querer comprar a briga da minha mãe, né? Aí eu falei, calma, gente, me fale, coloque pra fora. O que que tá acontecendo? Aí minha mãe falou, minha avó falou e tal. Eu falei, então calma. Então calma. Falei, vamos nos acalmar. Falei, vou subir lá na obra, que ela tá subindo a casa, né? Subi lá, fechei os olhos, mentalizei, fiz uma oração. Falei, que tiver que sair tudo de mal, saia, que, né, que tenha muito amor, muita presença na sua alma. Enfim, fiz a minha oração lá nas minhas crenças, ergui minhas mãos lá, mentalizei muito. Desci e falei para elas, agora o que, que a gente vai fazer? Nós vamos mudar o foco, porque o foco de vocês está em todos os problemas. Vocês já subiram lá e viram o tanto que essa obra já está para frente.
o quanto que a gente já passou muito perrengue lá atrás, mas hoje essa obra está em pé. O que falta são detalhes. A obra está em pé. Olhem. Então, eu falei, então a partir disso a gente vai se focar nisso aqui, né? No quanto a gente já ergueu, no quanto a gente já investiu, no quanto as coisas já andaram, no que funcionou, que agora falta o mínimo e é uma questão de tempo. Aí falei, tal, todo mundo se acalmou, minha mãe me agradeceu, minha avó me agradeceu e tal. Eu vim para casa e contei pro meu marido, né? Quando eu contei para ele, ele falou assim: nossa, que orgulho, que pessoa evoluída, muito bem. Então, e eu falei: caramba, eu falei, realmente, né? Eu falei: se eu tivesse acordado com o Benício na correria, saído correndo para levar ele para a escola e dado café de qualquer jeito e tal, se eu chegasse lá, eu ia me contaminar com aquilo lá. Principalmente quando minha mãe começou a ler mensagem para mim, eu ia já comprar a briga dela, é isso mesmo, não sei o quê. De repente eu ia piorar a situação lá e ainda eu ia voltar com esse estresse para casa. Mas como eu consegui começar o meu dia de forma equilibrada, né? Eu meditei, eu fiz as minhas orações, eu fiz atividade física, eu cheguei lá equilibrada. Então eu fui a pessoa capaz de mudar lá a energia delas, não me contaminar com essa energia. E eu falei, caramba, é poderoso a gente começar o dia, de fato, com essa calma, com essa leveza, sabendo o que a gente quer, planejando o nosso dia. Dificilmente as coisas vão nos tirar do prumo quando a gente começa o nosso dia assim, né? É, eu, eu comecei a ter a ser cristão, né, em 2009, 2010, e minha vida pregressa era totalmente fora do prumo, né? Não é o intuito de falar, mas, pô, eu vivi uma vida totalmente desregrada, É né? um Léo que eu não consigo imaginar, porque é um Léo que eu não conheci. Ó, com certeza, com certeza, o Júnior ele teria me dado geral em noite, teria dado passeio em viatura, mas, mas não, brincadeira à parte, é uma vida que eu gostava de beber todo dia, né? Eu saía, nem que seja para tomar uma long neck, eu saía. Então, mas não é esse o motivo, mas é porque eu não tinha nem aí mesmo. Eu lembro que, putz, eu passei por vários. Eu falei, cara, vou ser tal coisa. Eu lembro que teve um dia que eu falei, nem acredito em Deus. Comecei a flertar, falei, você é ateu, esse mundo aí é só desgraça, Sim, só dor, problema. Aí eu fui um dia com a mãe num lugar e tal, a pessoa falou, cara, teu lugar não é aqui e tal. E, pô, eu tinha falado ainda, falei, pô, Deus, se o Senhor existe, é, você vai se manifestar, senão não vai acontecer nada. E nesse dia, o Senhor falou assim, ó, do nada. Minha mãe olhava assim e falou, mas cara, do que tá falando? E ali eu comecei uma mudança na minha vida geral, porque daí eu comecei a entender as questões do porquê que a gente nasce. Aí eu lembro que eu li na época um livro do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, e aí você começa, a falar, cara, a vida é muito mais do que simplesmente nascer, crescer, se desenvolver, procriar e isso, criar e morrer. sim, Pô, é muito mais que durante muito tempo, as questões de afirmação, eu ficava na cabeça, assim, falei, cara, nessa vida, ou você tá aqui para ser adubo, e isso praticamente todos nós somos, mas você também pode deixar um legado, ou construir um legado, né? E a família, né, os amigos, as pessoas próximas, elas acabam, de certa forma, sendo influenciadas por nós, e a gente também acaba influenciando, e esse legado ele vai expandindo, né? Então, assim, é algo bem colaborativo. Comecei a pensar dessa forma, que a sociedade ela é conectada em si. Então, os problemas, as dificuldades, mas as alegrias, né, as felicidades, todas elas estão conectadas em si, né? Então, comecei a pensar muito nisso. Falei, caramba, o que eu faço pode influenciar, mas aquilo que a pessoa faz ela também pode influenciar. Só que dentro disso que você falou, a gente tem o poder de chegar e falar assim, cara, não, mas eu não quero dar continuidade nisso. Não exato, preciso dar continuidade. exato. Eu posso dar um passo.
eu posso dar um basta. Aí, pô, e não é engraçado, não é uma evolução assim no sentido, meu Deus, agora eu sou a melhor pessoa no mundo, porque quando você começa a refletir e olhar para dentro, você começa a olhar não que você é bom, mas que você é um lixo. Lixo no sentido assim, meu, como eu sou falho, como... Você começa a trazer um constrangimento para si e se começa a ficar envergonhado, né, das coisas que você pensa, porque, cara, vem pensamento, vai agindo, você não reflete, você não coloca o filtro para poder pensar, falar assim, cara, o que isso vai gerar de impacto? E conecta com o que os nossos pais, acredito que os seus também, do Júnior, né, falavam, você tem que pensar nas coisas que você vai fazer, oh, não traz tudo para si, coloca filtro, né, pô, ele começou a fazer mais sentido isso, realmente. E aí você começa a falar assim, cara, você não começa a gastar energia à toa, você começa a pensar e ponderar mais as suas ações. E, e aí fica naquele conflito que na nossa época e na época dos nossos pais, nossos avós, devia ser aquela batalha dos sexos, né? Pô, homem é isso, mulher é aquilo, e é tudo porque o homem é a razão, e a mulher é a emoção, e de repente você fala, não, cara, tá tudo misturado. É que um foi estimulado a ignorar as emoções e os sentimentos, e o outro foi acostumado e incentivado a assim, se expressa, chora. E isso é legal, porque eu sempre até falei para você, eu falei, você gosta de escrever porque você fazia diário. Isso é natural, eu vejo no sentido Exatamente. das mulheres que gostam, que escrevem muito mais, se expressam muito mais do que os homens, de forma melhor, porque o homem foi sempre muito estimulado a serviço braçal, e a mulher não, cara, escreve o que você está Sim, sentindo. sim, Então, isso é, é terapêutico, se você for falar, exato. porque tudo que você escreve, depois você vai ler, fala, nossa, vou jogar. Então, você tem toda essa questão que eu fui percebendo sim, pô, quando você olha e tem esse confronto, fala, caraca, eu achava que eu era legal com as mulheres, eu falei, meu Deus, eu sou um puta de um machista. Ai, ai, ai. Por Mas, isso que mas, hoje a meu, gente tá bem, acho que no passado a gente nem ia ter laço mas nenhum. aí que tá, mas era muito influenciado pelo grupo, porque era normal, você não tinha um parâmetro diferente. Então, quando você sai desse parâmetro e desse falar, vou chegar aqui, você começa a olhar para o pessoal que está aí embaixo e fala, caramba. Aí você fala, não, não vou me desgarrar assim, mas você começa a confrontar e não Sim, aceitar aquilo. Então, exatamente. hoje, assim, eu não concordo muito no sentido, assim, que você tem que se relacionar com pessoas que só te acrescentem. Eu não acredito nesse tipo de sociedade porque você vai segregar de alguma forma. Mas você tem que se relacionar com as pessoas também, porque um dia você também esteve lá. E aí você tem que entender, poxa, se eu sair desse momento e alguém me tirou desse fluxo de pensamento, eu também tenho que influenciar. E aí eu vou usar o café. Então, olha como o café é legal, Alice, para exemplificar. Se você coloca a água, ferve ela. Se você coloca uma cenoura na água, a cenoura amolece. Só que se você coloca um ovo, o ovo endurece. Se você coloca o café transforma. Exato. Agora, eu jogo a Perfeito. bola para você. Perfeito. Exatamente. Eu estou fazendo um curso e os mentores falam muito sobre o esforço colaborativo, né? Então, o que você estava falando aí, estamos todos unidos em um grande esforço colaborativo. E às vezes a gente reclama muito justamente, ai, porque minha vida é isso, porque minha vida é aquilo, porque minha vida não sei o quê, porque eu não tenho oportunidades e tudo mais. Mas a pessoa não entende que a transformação começa em si, né? Como você começou a transformação em você. Você estava inserido num meio, quando você começou a se transformar, você viu que aquilo já não fazia mais sentido para você. Quem perceber isso em você vai se inspirar junto, né? Então, quando você começa a se transformar, você também está inspirando outras pessoas a se transformarem, automaticamente você está mudando a tua realidade. Aí você começa a se conectar com pessoas que têm um propósito, com situações, com oportunidades, e você começa a mudar a tua realidade, né? Então, às vezes a gente fica aqui reclamando do que está à nossa volta.
mas não entende que a mudança do mundo tá aqui em mim. E a partir do momento que eu começo a me transformar, e quando eu proponho, por exemplo, uma rotina matinal para eu me transformar enquanto pessoa, para eu me desenvolver enquanto pessoa, essa minha transformação vai mudando a minha realidade em volta, vai me conectando a outras pessoas, vai me abrindo novas portas. E aí automaticamente eu estou proporcionando uma mudança às outras pessoas, ao mundo, à minha família, né? Então, às vezes a gente quer mudar o mundo, mas na inércia, né? Como espectador, mero espectador da vida, e não como protagonista da nossa própria vida, né? Então, fica a mensagem: estamos todos unidos num grande esforço colaborativo, né? Se eu quero mudar o mundo, e isso nunca fez tanto sentido, né? Se eu quero mudar o mundo, começa aqui em mim. Quando a gente para pensar assim, é realmente isso, né? Eu tô mudando a realidade, a minha realidade a partir de mim, e automaticamente eu tô mudando as pessoas à minha volta, né? Ontem eu escutei um coach falando, mas fez muito sentido para mim. Ele falou assim: quantas pessoas, você é responsável por quantas pessoas? Que quando você é lá, solteiro, novinho, tudo bem, né? Você acha que você vai tomar as tuas decisões na vida e tal, até que não vai impactar outras pessoas. Na verdade vai, né? Mas na tua cabeça não. Mas e aí, a partir do momento que você começa a se relacionar, esse relacionamento fica sério. A partir do momento que você tem filhos, você tem teus pais, então que as tuas escolhas já não estão impactando mais só você. O que você está fazendo não está impactando mais só você. Está impactando todas essas pessoas que estão ao seu redor e que automaticamente você, as pessoas pelas quais você é responsável. E aí eu falei: caramba, parece uma visão muito empresarial, mas não, realmente. Falei: nossa, eu tenho um filho e o meu filho está me observando a todo momento. O meu filho está, né, vendo as minhas escolhas, eu estou influenciando ele, inclusive as escolhas que eu estou fazendo. Se forem ruins, vai impactar ele também. Né? Se a mãe dele não for saudável, vai impactar ele. Né? Se eu não cuidar da minha saúde, se eu não tiver disposição para ele, está impactando ele diretamente. Falei: nossa, então, mais uma chavinha virada. Falei: realmente, eu preciso cuidar de mim, preciso evoluir, preciso me cuidar e vamos lá. E vamos lá, o que as minhas decisões não impactam só em mim, agora impactam ele, impactam o meu marido, né? Impactam os meus pais. E aí você começa, opa, o negócio é mais embaixo mesmo, né? Não é só sobre mim, né? Não, é tudo geral e é interessante porque quando você fala de problema, todo mundo tem problema e aí vira um imã para tragar todo esse problema e drenar a nossa energia. E hoje o que eu faço muitas vezes? Eu tenho consciência de que eu vou trazer a pessoa, pessoas que eu estou me relacionando, mas para que elas desabafem sobre o problema, ou para elas falarem da angústia que muitas vezes elas estão, mas eu faço isso de forma consciente e propositiva, para daí chegar e trazer algo que apazigue. E às vezes, assim, as pessoas só querem ser ouvidas. Exato. Então, é tanta angústia, tanto. Cara, e assim, eu gosto de ter um bom ouvinte, porque eu gosto de escutar a história das pessoas. Porque você sempre aprende. Você tem muito aprendizado, né, em escutar. Gosto de falar, claro. A gente é É, professor, né, Alice? Se não gostar de falar, a gente gosta, não ia estar na a profissão, porque gente gosta de tem ser esse. ouvido, né? Exato. Duas profissões que precisam falar, que é ser professor e vendedor. Se você Exato, não aí, ó. falar, você muda a profissão, porque não vai dar certo. Mas é impactante ver o quanto as pessoas elas querem ser, porque para elas, muitas vezes, elas falam: cara, eu tô aqui, tô de passagem, ninguém me ouve, ninguém presta atenção em mim. Outro dia eu estava saindo da Uni Andrade, conversei com uma pessoa lá, tal, cara, fiquei 10 minutos ali falando dos problemas, esposa com câncer, daí agora esse período de férias, né, levando para químio e tudo. Cara, fiquei 10 minutos, ele chegou, me abraçou e falou: pô, professor, muito obrigado por ter me ouvido. Cara, 10 minutos. E assim, o que gerou de impacto, que mudou
perspectiva, olha, ele precisava falar daquilo que ele estava vivendo e vivenciando. E aí eu comecei a falar, caramba, que, né, você começa a trazer para si, falou, nossa, ó, as lutas que ele está tendo, nossa, a dificuldade. E assim, eu não tive pessoa, tive minha avó que faleceu por causa de câncer, mas já tem alguns anos. Mas assim, eu comecei a refletir, falei, cara, e se minha esposa, eu com 3 filhos, e se eu tivesse uma situação, como que seria? Eu comecei a trazer e falar assim, nossa, poxa Deus, cuida, né, deles, mas que também não permita que isso venha na minha família, porque, pô, isso muda muito a rotina e a decisão, ela não é uma decisão natural, ela é forçada, você tem que Sim, mudar uma rotina. Então, olha como são as coisas, e é algo que a gente tem que lutar, porque a gente fala pô, de manter uma vida muito mais saudável, porque vou falar assim, biologicamente a gente nasceu para ser preguiçoso, para economizar energia. Então essas mudanças, elas não acontecem de forma muito radicais, elas acontecem paulatinamente. sim. Claro, o poder da decisão é você sair de um lado e para o outro, 180 graus a mudança de direção. Mas tem pessoas que vai aos poucos, ó. Sai de 1 grau, vai para 10, aí vai para 20, aí vai mudando aos poucos. E a vida, a gente tem tempo na vida. Se tudo correr bem, pô, a expectativa de vida daqui a alguns anos é passar dos 80, 90 anos tranquilamente. Cara, usando esse gancho, eu vi para exemplificar isso, né, para não ficar tão abstrato. Esses dias eu vi um vídeo, as pessoas comparando ah, as pessoas com 50 anos E, hoje e alguns se- impressionante, impressionante. Cara, com 50 anos era um maracujá de gaveta já. exato, E hoje exato, você olha como, nossa, novão, jovem, mas o que que isso remete? Pô, a evolução de tecnologia, alimentação, acesso à informação. Olha quantas coisas. E ainda tem gente que diz que a nossa vida é ruim. Ah, hoje a gente vive melhor do que rei no século exatamente. XV. E não é só aparência física, né? É tudo a energia, a produtividade, o que você está contribuindo para a sociedade, tudo mudou a perspectiva, né? Então hoje você já tem aquela perspectiva assim, ah, vou me aposentar da polícia, por exemplo, com tal idade. E o que eu vou fazer? Não é aquela coisa, eu vou viajar, eu vou curtir. Não, o que eu vou fazer? Porque eu ainda vou estar muito produtiva, né? Vou estar no auge aí, vou fazer mais coisa, vou contribuir para a sociedade, porque eu quero mais, vou fazer. Então a gente já percebe o quanto que mudou a perspectiva mesmo, né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Exatamente. Faça avião aqui, não sei Eu se você consegue. estou vendo. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Oi, Não sei se você faz Guilherme. bem. Né? E é Mas por aí, nessa pegada. é engraçado isso, porque hoje, né, se começa a olhar, hoje eu paro de fazer essa reflexão, mas durante muito tempo eu ficava, pô, se eu tivesse meus 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Só que, pô, aí eu venho um negócio assim, né, o que daí é aquele autodiálogo, né? Você fala assim, cara, mas eu tô aqui hoje. Aquilo lá me fez trazer onde eu estou. Eu estou feliz, estou satisfeito, né, com o que até hoje eu conquistei. Se tem dificuldade? Tem. Mas, cara, já passei por coisas muito piores. E assim, não vai ser o fim do mundo. E eu lembro que quando começou a pandemia, né, pô, eu vinha da empresa, eu vinha desde 2014 numa draga, porque em um período de 2 anos entre a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, eu deixei de faturar quase 70%, né, de recurso na empresa por causa de duas marcas. Uma que saiu do Brasil e a outra que falou: "Ó, agora a gente vai vender direto no Brasil e não precisamos mais de intermediário." E, pô, da noite pro dia, acabou-se. Então, pô, o que que você faz? Com um filho pequeno, tem as gêmeas, né, recém-nascidas, A Copa no lá de meio do 2014, você disse. 2014. Entendi. Eu falo que o 7-1 não doeu porque eu ia visitar as gêmeas na UTI, né? Foram 30 dias, elas ficaram na UTI. Mas, pô, cabeça
mestrado. Nossa, um monte de coisa. Eu lembro que eu falei, ó, falei pra Kelly, falei, eu vou trancar o mestrado porque eu vou cuidar de você, a gestação de risco, né, e tal, e mais esses problemas dentro da empresa. E falei, cara, vou. Aí ela falou, não, continua, segue e tal. Aí, graças a Deus, ouvi, né, fui, concluí o mestrado, ainda, né, pude ajudar várias outras pessoas também. Aprendi muito. E aí não precisava estar fisicamente na empresa, porque desde a época, remotamente, eu conseguia trabalhar. Então, já estava uma prévia, né, de preparar para a Sim. pandemia. Mas, pô, daí foi em 2016, né, esse baque. Aí, cara, 17, entrei na Uniandrade, né, como professor de disciplina. Aí eu saía da empresa e dava aula à noite. Aí 2018. E a empresa, assim, ó, uma draga, mas trabalhando para melhorar. E 2019 aí eu falei, cara, tem que fazer mais projetos. Aí vou vendo um monte de projeto e tal. Aí eu lembro que 2019 foi o ano que a gente começou a dar uma respirada assim que a gente não foi o ano depois de 2014 até então só fechando o ano em negativo, prejuízo, prejuízo atrás de prejuízo. Aí vem 2020, nossa, janeiro, lucro. Fevereiro, lucro. Aí, nossa, esse ano nós vamos decolar de novo. Aí veio Março, março, fecha tudo, pandemia. nossa, aí cara, foi ó, março, abril, maio, 3 meses que não entrou um único pedido. Nunca na história você não vender nada. Aí você olhava assim, eu lembro de jogar as contas em cima da mesa, assim, e falar, Deus, eu não sei como pagar. Tipo, eu juro pra você, eu tenho a projeção de receita R$ 800. É isso aqui, ó. Já vendi o que eu podia vender, mas não tenho mais de onde tirar. Falei, o que que eu vou fazer? Acredita em Deus. E aí foi, cara, juro pra você, nunca faltou absolutamente nada. Porque eu lembro quando eu casei com a Kelly, eu tava tomando banho e a gente tava naquela, putz, casa não casa, Kelly grávida. Aí, nossa, eu lembro como se fosse hoje, tá? Deus falou assim: casem, porque nunca vai faltar nada na vida de vocês. Mas eu ouvi, não foi? Eu saí e falei: amor, nós vamos casar, porque Deus falou para mim que nós vamos casar e Sim. não vai faltar nada, e nunca faltou. E é um negócio impressionante. Assim, pô, eu já tive, assim, quando eu tinha meus 25, 30 anos, cara, eu ganhava o dobro do que eu ganho hoje. O dobro. E não Eu tinha, nunca tinha dinheiro. sei. E cara, solteiro, nada. E hoje, com 3 filhos e tudo mais, e Consegue. esse ano, Viu o poder mas o ano da mulher passado. na vida de um homem? Esse é o poder da mulher, Mas né? olha que loucura, Liz, porque é uma loucura, né? Ah, o ano passado, depois, por isso que não é pandemia, pandemia agravou, mas desde 2014. E aí a Kelly falou, fecha essa empresa. Eu falei, como é que eu vou fechar? Já tive crise e tudo mais, não é? É o momento, se for tudo isso abandonar. Aí o ano passado a gente, putz, foi o primeiro ano que assim, a gente teve um lucro na Cardiomed, juro pra você, eu vou falar aqui, R$ 800. Eu fechei o ano, no passado tinha R$ 800. Falei, nossa, juro pra você, depois de 10 anos quase, foi caramba, né, vou melhorar esse ano. Janeiro já vendi o dobro do que vendi em janeiro do ano passado, agora fevereiro já vendi mais que o dobro do que foi fevereiro do ano passado. Falei, graças a Deus tá recuperando. Tá, tá bom, para mim tá bom, mas tá longe do que já Sim. foi. Ou seja, eu sei que tem muito mais condição. Só que você vai despertando outras coisas, você vai mudando, né, uma série de coisas, você vai dinamizando a tua rotina para que as coisas vão fluindo. É, que nem ano passado de agosto, o que eu vendi em agosto, até agosto do ano passado foi o que eu tinha vendido em 2022 inteiro. Só
só para ter ideia da mudança. Só que em setembro, outubro, eu não vendi nada. Eu falei, e setembro e outubro são os melhores meses, assim, historicamente. Então, na minha cabeça, eu projetava aquilo. Esse seria. Falei, meu Deus, cara, se tá assim, nossa, vou passar o final do ano, não, muito bom. Não tô reclamando, mas pô, me preparei. Não fez falta o que, né, ó, deu uma apertada. Cara, mas daí novembro e dezembro vendeu o que nunca tinha vendido nos últimos anos também. Entendeu? Então tem coisas que a gente não tem controle de tudo. Então, e você fala, cara, o que eu vou fazer? Aí, ó, se agarra em Deus e vida que segue. Mas sabe que foi uma das coisas que eu falei para minha mãe nessa questão ali, né, da reforma e tudo mais. E ela falou como isso está me tirando, né, do prumo e tal, eu não imaginava. Aí eu falei, sabe por quê? Falei, porque você quer ter o controle. Exatamente o que você falou. E a gente não tem o controle. São outras pessoas trabalhando para você. Como é que você vai ter o controle da vida delas, né? É um fornecedor que vai entregar material. Eu falei, você tem que se manter aí a tua positividade, a tua fé, teu bem-estar. Você controla você, né? Os teus sentimentos, o que você vai pensar, as tuas atitudes, enfim. Mas a partir do momento que você está dependendo de terceiros, aí você não vai. E as condições climáticas também tem isso, né? Que a gente passou aí de outubro para cá, outubro foi, olha, quanta chuva, né? Falei, e aí? Tá fugindo do controle até dos pedreiros, né? Até de quem tá construindo. Falei, então não adianta. Falei, só que você segue com o mesmo pensamento de que você tem que estar com a casa assim, que a casa tem que estar pronta, que tem que estar. Falei, aí você tá se deixando afetar. É a única coisa que você tem controle de fato, você tá perdendo. Falei, então isso está acontecendo por um aprendizado na tua vida, né? Então algumas coisas, ok, mas muitas delas, e aí? E ela é realmente, eu acho que eu tenho que refletir sobre isso, manter a minha fé, a minha espiritualidade e aprender. Falei, exatamente. E quanto mais você resistir esse aprendizado, mais ele vai se prolongar na tua vida e mais você vai sofrer, né? Então, essas coisas a gente vai precisando interiorizar, aprender e evoluir. E é o que você fala, é o que a gente fala quando a gente olha para trás e fala, ai, se eu tivesse meus 20 anos e a cabeça que eu tenho hoje, né? Mas não tem como, porque essa cabeça que a gente tem hoje é fruto de todas essas experiências que a gente viveu, de tudo que a gente, né, passou, foi resiliente, superou, enfrentou, fracassou, errou e aí aprendeu com aquilo. E eu preciso de tempo para passar por isso. Então não adianta. O jovem pode ser maduro, né? De certa forma. A gente tem, e eu acredito que hoje a gente tem condições de ter jovens mais maduros, né? Pelas informações que a gente tem disponível, enfim, né? Hoje, como por exemplo, a gente vê muito jovem fazendo dinheiro antes de entrar na faculdade mesmo, porque tem meios, tem informação, tem outras coisas, outras oportunidades, enfim. Então ele tem como ser maduro, mas é uma maturidade diferente, né? É uma maturidade diferente, porque aquela maturidade que hoje a gente diz ter é só o tempo, né? A vivência, a vida que vai dar. Então, a gente tem que olhar para trás, olhar a nossa história e de fato ser grato, né? Até ontem a gente estava conversando com um colega e nós estávamos lá no QG e passou uma viatura do BPTran. E aí o Ju falou assim, olha, teus tempos de BPTran, tem saudade? Falou para mim, né? Que eu fui do BPTran durante 11 anos da minha vida. Eu E acho que todos eu conheci, você estava no eu era do BPTran. BPTran, exatamente. E todo esse tempo eu trabalhei na rua no BPTran, né? E aí eu falei assim, eu falei, olha, eu não sinto saudade, não. Eu olho para minha história lá atrás e sou grata, né? Na época que eu vivia aquela vida lá, eu gostava, me agregava, enfim. Hoje, na posição que eu tô, eu olho para aquela Liz e falo, legal, agradeço pelo que me trouxe, o que eu vivi, enfim. Mas daqui para frente eu quero olhar para frente, né? Então, eu falei, eu sou grata pelo que eu passei, mas. E aí eu nem sinto saudade, porque já me completa o fato de eu saber que esse ciclo encerrou.
sou grata por ele, aprendi. Hoje eu sou outra pessoa, sou outra Liz, tenho outros propósitos, tenho outra mente e quero outras coisas da minha vida. E aí aquela história eu olho, guardo com carinho, enfim. E aí depois eu fiquei refletindo sobre isso e quando você falou assim, minha cabeça de 20 anos e tal, eu falei, nossa, realmente, né, você olhar para tua história e falar, é olhar com bons olhos, assim, falar tudo que eu vivi e fiz lá atrás me tornaram a pessoa que eu sou hoje e agradeço, né? Eu não sei se acontece com você ou quem está até assistindo a gente, mas de um tempo para cá eu comecei a vir, comecei não, vem na minha memória lembranças da minha infância, putz, traumas, até momentos bons, né? Memórias boas, não só coisas ruins. Mas aí né, trazendo daí em forma desse gancho aí que a gente conversou agora, eu fico refletindo e falo assim, putz, se pudesse falar com a pessoa, eu fico falando com o meu eu do passado, pensando numa ideia assim atemporal, né? Que tá tudo misturado Sim. e falando assim, tipo, pro meu eu criança, né? Quando ralei o joelho, eu falo, cara, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Aí, quando eu tô adolescente, tipo, acontece alguma coisa, eu falo, cara, segue que. Ou eu falo assim, Segue, é isso putz, aí. não vai nisso aí, ó. Putz, você fez isso, mas tudo bem, você vai superar e vai passar e tá de boa. Eu começo a ter essas, vamos falar assim, esses pequenos conselhos, né? Eu, terapeuta. É terapêutico, sim, porque você está falando, curando traumas, inclusive, que inconsciente você tem, né? Quantas coisas a gente está traumatizado aí por coisas que nós vivemos na nossa infância, e de repente não tivemos o acolhimento que a gente precisava, e você hoje está se acolhendo, né? Você está olhando para tua criança interior e falando, dando acolhimento e falando, olha, vai ficar tudo bem, e é só um raladinho no joelho. Espera chegar um boleto para você ver o que é dor de verdade. Isso eu falei para as crianças, falei, vocês estão chorando por causa para ver quem fica assistindo o programa na TV do quê? É que não tem boleto para pagar ainda. Não, esses dias o Benício, ó, o Guilherme falando que ele achou que ele era o único louco aqui. Não, somos todos um pouco. Esses dias o Benício falando assim, ai, porque é muito chato ir pra escola, mãe. Eu quero ser adulto porque eu quero ir trabalhar. Eu falei, ai, meu filho. Eu falei, não, filho. Vai pra escola, curta a tua escola. Vai ter seu tempo de você ser adulto, você ir trabalhar. Falei, então, meu filho. Não, mãe, ir pra escola é muito chato, eu quero ir trabalhar. Falei, não, filho, curta essa fase. Curta. E eu lembrei da minha época, né? Que eu era jovenzinha ali, meus 14, 13, 14 anos, né? E aí eu pensava, ai, por que que eu não tenho 18 logo? Ai, porque eu quero minha independência. Ai, porque não sei o que. Eu falei, acho que falaria isso para a Liz do passado, hein? Calma, tudo tem seu tempo. Fica aí debaixo da asinha da tua mamãe e do teu papai. Aproveita as oportunidades de estudar sem preocupação nenhuma. Você pode ir para a escola, voltar, teu almocinho tá pronto, né? Então, viva um dia de cada vez, lá construindo a tua história, aproveitando essas oportunidades. E lá na frente, você vai precisar dessa base que você teve, né? Seja debaixo da casa dos pais, seja a oportunidade de estudar sem preocupação nenhuma. E quando você se tornar adulto e daí, de fato, você ser responsável por si mesmo, né? Poder entrar na baladinha sem ter que apresentar a identidade falsa. Aí você já tem uma base, né? Você já tem uma base, você não vai precisar colocar o boi na frente da carroça, a carroça na frente dos bois, digo, né? Acho que esse é o conselho que eu daria para a Lisa adolescente que também estava lá desesperada, né? Aquela memória agora, eu lembro, putz, eu tinha uns A 16 anos, memória da identidade falsa. cara, eu tinha 16 para 17 anos e eu sempre queria entrar no Zimbábue, lembra do Zimbábue? Lembro.
Aí eu falei assim, e lá era o único lugar que, pô, os caras chato pra caramba. Eu falei, eu quero entrar. Pô, lembro, fiz, nossa, eu não vou falar como, mas Eu não vou externalizar os ganhei, meus ilícitos aqui. ganhei dois anos. Já prescreveu, né, a pena, então não tem problema. Aí eu, pô, falei, caramba, que doideira, né, e tal. Mas nunca dava, né, às vezes, eu nunca usei, eu nunca usei. Mas às vezes que eu sempre fui, eu era barrado. Aí depois que eu fiz, não. Aí eu lembro, eu falei, cara, eu vou fazer 18 anos, eu vou nessa porcaria só pra mostrar. Só pra Cara, no carteira. pra carteira, cara, daí eu fui e não pediram. Ah, Eu falei, ah, cara, não que acredito. sacanagem. Mas Juro. você Parece que vê, né, como a gente muda a nossa segurança, né? Parece que a gente muda, assim, a gente fica. Eu tenho 18 anos agora, eu tenho 18 anos, né? Não tenho esse medo. Você muda a tua energia, né? Falando agora de forma energética. É igual o pessoal que fala assim da Blitz. Eu trabalhei muito tempo fazendo operação de trânsito, né? Vulgo Blitz. E aí, o policial que seleciona quem entra na Blitz são coisas assim minuciosas, é quase que intuitivo, ele não tem tempo para ficar ali, né? Ou existe a, o pessoal que fica antes de antemão que vai também selecionando, né? Então, antes de você visualizar uma operação, já teve um policial que te visualizou antes. E aí ele viu as tuas reações, se você titubeou ou não. E aí é muito comum você ouvir as pessoas falar assim: ai, agora eu tô com tudo certo, né? Minha carteira tá certa, meu documento do carro tá certo, vão me parar, eu vou mostrar que tá tudo certo. Daí você fala, ai, o policial não me parou. Pois é, mas justamente, né? Você não dá na cara, né? A tua energia não muda, a tua vibração não muda, que você olha e fala, ah, tô de boa, tô sossegado, né? São coisas tão pequenas, minuciosas, mas como, né? Como impacta no teu dia a dia, na rotina, você passa isso para as pessoas, né? a gente como, né, você como mãe ou como pai, você olha, você já percebe a mudança no comportamento né, dos filhos por alguma coisa que errada que fizeram. Então, você já percebe, tá muito quietinho, fala, aconteceu alguma? Não, não aconteceu nada. Eu falei, ah, Exato. tá, o que aconteceu? Aí de repente você olha e fala, quem quebrou isso aqui? Ah, fui eu. É igual colar na Aí prova, né? Eu detestava isso. eu, Eu falei, nunca, não colo porque eu sei que eu me entrego, porque você já fica mais ansioso, já fica tal, fala, ai meu Deus, eu não gosto de fazer prova com essa energia. Eu falo, não colo por causa disso. você sabe que nossa época de escola eu odiava ler. Nossa, mas pensa, eu detestava, não gostava de ler. Eu gostava de ler as coisas que eu, né, Sim. tipo quadrinhos, revistas e tal, as coisas que para mim, mas de estudar assim, ah, não, puta coisa chata. E eu lembro que tinha disciplina na escola de redação, os negócios de literatura, que daí tinha que ler pra caramba, e aí fazer resumo. Aí eu falava, putz, cara, que coisa chata. E na época, era tudo aqueles romances antigos. Eu falava, cara, vamos ver se tem filme disso aí, né? Aí, pô, eu pegava o filme e resumia do filme. É porque não tinha Google para recorrer, né? Inteligência artificial. Não. Então a gente O tinha que povo dar acordou aí. Aí, bom dia, meu amor. bom Tudo bem? dia. A gente tinha que recorrer aos nossos métodos. E E aí era hoje fita. você olha para trás e fala como que eu fui uma estudante nesse tempo das pedras aí, que não tinha uma internetzinha, não é? Por exemplo, se virar a quantidade de recursos. Ontem eu estava um ex-aluno aqui, aí eu estava mostrando para ele as etapas do que eu faço tal para captar cliente, né, o potencial cliente. Dele, pô, mas como é que você pensa nisso? Daí eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu viajei o Brasil inteiro de carro, de ônibus, né, quando ia de carro, né, de ônibus, de avião e tal. Você ficava hospedado em hotel. E na época não tinha Google, você tinha lista telefônica. Então Isso. eu pegava a lista telefônica, confessar mais um crime que eu cometia. Eu ia lá, O Léo vai, pegava.
Kelly, o Léo vai sair dessa live direto com a Polícia Federal batendo aí na porta de vocês. Vocês se Ah, preparem. não falei nada. Arrume Eu as só falei da, crianças. não, só falei da identidade e agora das colunas amarelas. Mas eu recortava, ah, arrancava as páginas onde tinham as academias, tinha as clínicas médicas. Para quê? Para poder chegar no escritório e cadastrar no computador, imprimir a etiqueta e mandar a mala direta. É, Foi daí que você tem a base de poder fazer. Mas várias, nossa, mas cansei de fazer isso. Cansei. Aí quando começou o Google, daí ficava mais fácil. Você pesquisava, sim. copiava, colava e mandava. Porra, de conseguir, nossa, consegui a mala direta de e-mail. Pô, óbvio que fazia. Aí, ó, o Chico, tá aí, ó, grande Chico, Chico é, porra, amigão da Daí faculdade, aí, ó, tá aí, é ó. o pessoal que não te deixa mentir sozinho. Ah, não, se o Chico, não, por favor, deixa pra outra live, daí quando tem que me preparar para poder. Logicamente. Chico, Não, compareça brincadeira à na parte. próxima live para você contar os podres do Léo na faculdade. Não tenho, não é podre, porque assim, ó, tem um ditado que diz assim, é fazendo merda que a gente aduba a vida. Exatamente. Então, se é criatividade, não, brincadeira, pessoal, não leva isso como verdade que Acho que a gente já tem que encerrar essa live. Muita, muita, né, muita cafeína na cabeça, a gente já tá falando. mas é que vai conversando e vai, porra, vir É, uma memória é, é muito isso legal. mesmo. Ah, o Guilherme Aí, ó, falou que a Guilherme, vida dele tá muito adubada. é legal isso, pô, você vê todo esse processo, né, da onde a gente saiu, para onde a gente chegou, e se a gente fizer um exercício, né, uma reflexão, bem simples, falar assim, caramba, ó, eu saí daqui, você vê que as coisas elas se conectam, né? E se fala, caramba, se virasse para cá já mudaria tudo. Sim, E é sim. muito, é muito Todas as, louco. todas as escolhas que a gente fez no passado, né, e inclusive as erradas, né, mas elas nos trouxeram para essa realidade que a gente vive hoje, né? E aí eu olho para trás e falo assim, teve um dia que eu estava dando aula na academia e aí deu certo de eu entrar no mestrado lá, né? E eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, se eu aceitar, se realmente for para eu entrar, eu vou ficar louca, porque eu estava na pós-graduação, estava finalizando a minha pós-graduação em fisiologia de exercício, estava na polícia e estava dando aula na academia. E a minha mãe falou assim, filha, vai, não pense, não pense, vai, a mãe te ajuda. A mãe lava tua roupa, a mãe dá umas marmitinhas pra você, te ajuda, te dá suporte. Eu não tinha filho na época, né? Não sei nem porque eu tava preocupada. E aí eu falei, então eu vou. Então, beleza, você vai me dar suporte, o Ju também vai me dar suporte, enfim, então vamos, vai ser loucurada, mas vamos. E aí hoje eu penso, cara, e olha as portas que isso me abriu. Se eu lá atrás tivesse ficado com medo e falar, não, mas eu já tô fazendo pós, mas deixa mais pra frente, né? De repente, olha só, se eu deixasse mais pra frente, talvez eu não teria conhecido você. E aí, se eu não conheci você, eu não estaria na Andrade hoje, né? Porque daí você foi a minha porta de entrada para a Andrade. Inclusive, sou eternamente grata, sempre externalizo isso. Então, as coisas foram acontecendo e para eu estar aqui hoje, né? Sendo professora da Andrade, enfim, né? E aí eu falo, olha, que bom que lá atrás eu decidi isso, né? Porque daí hoje me trouxe para cá, onde eu tô aqui. Ou eu falo, ó, isso aqui não foi tão desejado, mas enfim, daqui para frente eu mudo, eu sei onde eu preciso mudar, onde eu tenho que ajustar para eu conseguir um resultado mais desejado, né? Um resultado melhor, enfim. Mas então é por isso que a gente tem que olhar para nossa história e ser muito grato, né? Tanto pela pessoa que nos tornamos, ou porque a gente tem consciência da pessoa que a gente quer ser, né? E continua aí evoluindo. Mas você sabe, Elis, que eu tenho um carinho tanto pela polícia militar quanto o bombeiro militar.
Por quê? Porque como eu fui muito contraventor No passado? no passado, você é criado, né, até por influência dos amigos, a falar, cara, pô, polícia, isso e aquilo. E quando eu me converti, foi meu pastor até hoje, ele é coronel hoje da reserva da Polícia Militar. Ele chegou a ser o número 2 do estado, né? Então, Uhum. a filha dele, pô, capitã, corpo de bombeiro, pô, então você tem. Você começa a mudar, né? Que eu falei assim, caramba, que doideira. Eu, né, tinha uma aversão à polícia e agora meu pastor é coronel Isso. aposentado da polícia. Cara respeitadaço, né? Só que pra mim, assim, eu não enxergava ele como coronel. Enxergava como um amigo. Enxergava como uma pessoa que, né, tá próxima, né, e queria me ajudar e tal. Então, sempre não enxergava ele como um militar. Mas tinha outras pessoas que, pô, o cara fica dando ordem unida e tal, enfim. Mas, pô, sempre veio uma pessoa amorosa, que é acolhedora e tal. Eu falei, cara, não consigo enxergar dessa forma, né? Como muitos veem. E eu sempre tive daí eu comecei a desenvolver esse carinho pela polícia. Tanto que quando você fala, pô, eu quero fazer o estudo lá, avaliar o estresse. Eu falei, claro, vamos embora. Porque era uma forma também de retribuir, de certa forma, melhorar, porque eles começam a ouvir o outro lado também. Sim. E tanto com o professor Anderson, que hoje, pô, tropa de elite, tanto de bombeiro quanto da polícia, tá fazendo os estudos. Cara, um maior prazer. Vamos fazer, pô, a quantidade de coisa. O grupo Ghost do bombeiro, cara, com situação de incêndio, com cão, com não sei o quê. Vambora, com a Home, com o BOP, com não sei quem, bora. Mas o teu especificamente, eu lembro como se fosse hoje, cara. A gente lá no Guatupê, aí o instrutor falando, lembra disso e não sei, começando a pilhar o pessoal. Pô, eu saí de lá, eu não lembro se eu contei essa história pra você, mas eu lembro que eu saí de lá, né, eu saí pela rodovia, porra, vindo duas motos paralelas, foi pronto. Os caras É vêm aqui, agora. mas, cara, e assim, um pouquinho do que vocês passam. Cara, no fio da navalha, então. Tem muita gente que fala um monte de besteira que não tem a mínima noção do que é você se dedicar para servir e proteger eu, minha esposa, o pessoal que está assistindo. É um negócio absurdo, porque para quem está do outro lado, ele não está nem aí, cara. Ele Sim. não tá nem aí. Então, falo, cara, não é bem assim, não dá para. E assim, eu guardo, né, lembrança, assim, até quando vem o Facebook, ele relembra a gente, pô, tá Sim. aqui, pô, cara, que legal isso, né? Coloquei o colete da polícia militar lá, Sim. tal, fiquei atrás, que, pô, muito tiro, mas muito legal, tá convivendo e ver o que passa como uma parte, né, do tipo de treino e tudo mais, e ver Verdade. o estresse que gera e assim tem que investir principalmente em preparação psicológica, física, emocional. É um negócio absurdo porque o que vocês passam, pô, não tem Eu, igual. eu costumo falar, né, que aí você começa a enxergar o ser humano, né, por trás daquela farda, né? Eu costumo falar assim, olha, nenhuma outra profissão no mundo vai fazer você perder colegas de trabalho como a Polícia Militar. Esse ano eu completo 18 anos de carreira e eu perdi as contas de quantos colegas eu já perdi. E isso o colega diz assim, você está trabalhando um dia e no outro dia você está trabalhando na escolta fúnebre dele. E já aconteceu comigo, né? Na quinta eu trabalhar com o policial, no domingo eu tá fazendo escolta fúnebre dele. E quem te prepara para isso? Não é? E por diversos motivos, seja por confronto armado, seja pela depressão, né, que tiraram a própria vida, ou por questões de saúde, né, porque toda essa rotina ali de não cuidar da saúde
porque está se dedicando ali, escala sobrecarregada, trabalhar à noite, má alimentação, enfim, infartar muito cedo, já perdi. Então, eu falei, ninguém te prepara para isso e nenhuma outra profissão no mundo tem esse impacto. E você perder as pessoas, assim, dezembro, meu marido, a gente estava se preparando para ir numa festa, então ele saiu trabalhar e eu fiquei em casa me arrumando. Deixei o Benício com a minha mãe e aí era umas 7h e pouco da noite, eu tava me arrumando e esperando ele chegar pra gente ir na festa de aniversário. Ele me ligou e falou assim, amor, vá sozinha, não conte comigo e tal. Eu falei, por quê? Acabei de me envolver num confronto aqui, vou ter que, né, é bem burocrático. E eu falei, você tá bem? Quer que eu vá pra ir? Não, eu tô bem. Eu tô bem, tá tudo bem, vá. E aí eu falei, beleza, então tá. Você tá me ligando, falando comigo, eu sei que tá tudo bem. Então eu fui, mas olha aí, infelizmente nenhum policial se feriu na ação, teve o óbito de um bandido lá. Mas era uma rotina normal, tava esperando meu marido voltar para casa. E se eu recebesse outro tipo de ligação, poderia acontecer? Poderia. Tranquilamente poderia. Porque ele se envolveu num confronto. Então, essas coisas ninguém te prepara. Então, é muito fácil a gente olhar um policial ali fardado ou que tá falando de forma mais arrogante, que tá mais exacerbado, que tá fazendo uma abordagem com a arma em punho, que eu escuto falarem muito. É porque tava com a arma na mão, mas meu filho, você não sabe a pressão que é, né? Você não sabe, você não tá abordando uma pessoa e tá escrito na testa dela, ó, eu sou trabalhador, não estou armado. Sendo que você convive com isso todos os dias, né? Com essa pressão, com essa... Enfim, só complementando o que você falou. Mas trabalhar muito e, na verdade, não tem como se preparar para isso, porque ninguém se prepara para isso. Exatamente. Mas eu acho que é ter a consciência do risco, né? Eu lembro do projeto, lembra que teu projeto não passava porque você tinha colocado no projeto o risco de levar um tiro e tal. Cara, como você vai fazer uma pesquisa? Daí a gente mudou, fala assim, ó, o risco inerente à Vamos amenizar o profissão. impacto. Tipo, mudou Tem a. o risco de perder a mão ali no golpe da pistola e tal, a arma explodir na tua mão. Acho que o comitê de ética não vai aprovar, não. Muito, muito legal, cara, muito bom, assim, tipo, por isso que, pessoal, Obrigada, professor. hoje meus filhos, eu tento passar esse valor para eles, mas, por exemplo, vem policial, tá na rua, tá na viatura, a gente abre a janela do carro, daí fala, você não tem que ter medo do policial, você tem que estar aqui, pede para Deus abençoar o dia deles, porque querendo ou não, eles têm que se sentir valorizados também por nós. E, cara, não... E uma das coisas que sempre perguntava pro meu pastor, eu falava assim, pô, eu como civil, eu posso bater continência? Eu falava, pode, ué. Respeito, né? Sim, sim. Não tem problema nenhum, então eu bato continência para ele. Eu vejo. As bênçãos são sempre muito bem recebidas, Ah, não tenha dúvida. E é uma forma. a infância, né? A infância é muito legal ter a admiração dos pequenos. Nossa, era uma coisa assim que se acontecia algo no meu dia ali com uma criança, vinha externalizar a admiração dela, o carinho dela, nossa, já mudava. Eu falava assim, é por isso que eu tô aqui, porque isso dá força pra gente, fortalece. Ano passado a gente fez uma surpresa para um menininho que não sei se você chegou a ver no meu Instagram, um menininho que é fã da Polícia Militar, e a gente preparou uma surpresa para ele lá, o CPE, né, o Comando Especializado, que é o qual eu trabalho. A minha comadre é secretária de uma escola e ela falou, olha, tem um aluninho lá que ele é muito fã da Polícia Militar, assim, mas ele é muito fã, tava fazendo 9 anos. Ela, será que a gente consegue uma surpresa para ele? Falei, vou fazer os corre e vamos fazer a surpresinha para ele. Gente, mas essa criança, ela ficou tão feliz, mas tão feliz. Olha, quando ele viu as duas viaturas chegando assim no aniversário dele, ele se ajoelhou no chão, não teve um que não aguentou. De emoção, ele se ajoelhou e foi lá, abraçou os policiais e andou de viatura e chamou os policiais para cantar parabéns com ele. E aí eu fiquei assim, ai, gente,
Que lindo! Isso fortalece muito, dá muita força, né? E falei, olha, que pra gente continuar fazendo um bom trabalho e tá aí dando esse exemplo maravilhoso para essas crianças. Ah, mas vamos. Pô, ali já passamos de 1 hora Já, conversando, o olhando aqui papo o tá bom, relógio agora. É, o papo tá bom. é que antigamente o Instagram ele cortava, né, com Não, agora 60 não minutos. corta, Né? verdade, já 7h22. Vamos deixar Vamos para o marcar próximo outro? café. Vamos deixar para o próximo café. Pô, e aí, pessoal, vocês gostaram? Fala aí. Deixe o feedback para nós, por favor. É, Que isso aí é esse é um importante. piloto, é uma experiência. Vamos ver o que a gente vai, né, aprontar daqui para frente, né, Léo? Foi legal porque, pô, foi um bate-papo como se a gente tivesse presencialmente. De Pô, verdade. Quem aí vota na Liz e no Léo montarem um podcast? sabe que Cafezão, que saúde. eu fui visitar um estúdio, né? Pô, show de bola. Ele Pô, falou. já estou montando a estratégia para captar Mas recursos. E vamos daí, ver já se. estamos movimentando a web. Ah, show de Pessoal, bola. tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado pela companhia. Léo, muito obrigada aí pelo papo. Sempre muito transformador, muito inspirador. Então, muito obrigada por ter aceitado aí a minha ideia, meu convite. Vamos sentar para conversar mais a respeito. Clínica Escola de Entrevistas. Muito obrigada, pessoal. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana. Aproveite e nos deixem o feedback, por favor, né, Léo? Exatamente. Vou publicar e compartilhar lá depois a gravação também. Então, Fechou isso, deixa gravado. Até o Thiago tinha me pedido que ele precisou sair. Ele mandou uma mensagem ali para deixar gravado para ele terminar de ver. show de bola. Vamos que vamos. Valeu, Liz. Deixa Valeu, um valeu, abraço aí. obrigada. Tchau, Júnior, tchau, pessoal. Um Denise, todo abraço. mundo. Tchau, tchau. Até mais.